Olá, a paz do Senhor Jesus, como vocês estão? Espero que estejam bem. Irei abordar hoje mais um assunto sobre escatologia, hoje sobre Mateus 24, conhecido como Sermão Profético ou Sermão do Monte. É indispensável, imprescindível ao estudante da escatologia ele conhecer Mateus 24. Eu ensino escatologia, eu ensino na seguinte ordem. Primeiro, eu ensino a ordem cronológica dos acontecimentos, as 70 semanas de Daniel e um conhecimento básico, minimamente, sobre o livro de Apocalipse. A partir daí, ele abre o entendimento para aprender escatologia. E dentro desse entendimento, é indispensável que o estudo de Mateus, capítulo 24. E o Mateus 24 ele tem que ser analisado, estudado à luz de Lucas 21 e de Marcos 13. E esse entendimento, melhor, esse estudo que eu trarei a partir de agora é na posição pré-tribulacionista. Se você é pós-tribulacionista e quer aprender sobre o pensamento pré-tribulacionista, seja bem-vindo. Se você é amilenista e quer aprender um pouco sobre a posição pré-tribulacionista, seja bem-vindo. Eu sou pré-tribulacionista, mas eu estudo todas as teorias. Já estudei sobre o amilenismo, o pós-tribulacionismo. Tenho livros de teólogos que abordam outras teorias, como Millard Erickson, por exemplo, escreveu um excelente livro, As Polêmicas em Torno do Milênio. Eu tenho esse livro. Eu estudo todas as posições. Então, se você quer aprender escatologia, mesmo sendo de outra posição, seja bem-vindo. Mas tem aqueles que foram ensinados, infelizmente, as pessoas às vezes ensinam de forma errada, e são meio que catequetizados. Quando escutam outra posição, eles criticam, fazem comentários sem conhecer a posição a qual ele está criticando. Então, esses que não têm assim, um entendimento mais aberto da teologia, eu recomendo que procure um canal que aborde unicamente a teoria ou o pensamento que você representa. Mas no caso aqui em questão, pré-tribulacionismo, respeito às demais teorias, os irmãos pós. Para ter uma ideia, a única posição, a única divergência que é entre o pré-tribulacionismo e o mid e o pós é acerca do arrebatamento, se é antes ou depois da grande tribulação. O resto há uma concordância. E na escatologia, eu costumo ensinar, eu estudo escatologia há mais de 22 anos. Eu digo o seguinte, não tem como colocar um ponto final na escatologia. Não tem. Há perguntas e lacunas dentre todas as teorias. Eu entendo, particularmente falando, que o pré-tribulacionismo ele responde mais. Mas também há lacunas em todas. Não tem como colocar um ponto final na escatologia. Os pais da igreja não se debruçaram para estudar escatologia para trazer um entendimento, para ter ali uma posição. Na época, o estudo dos pais da igreja foi mais na questão da soteriologia, e o mesmo entendimento seguiu ali os reformadores. Após a reforma, foi que a teologia, na área escatológica, veio ser sistematizada. Aí o pré-tribulacionismo foi sistematizado, houve uma organização melhor. Então, meus amados, vamos ao vídeo tratando aqui sobre Mateus 24. Mateus 24, na verdade, começa no capítulo 23. Capítulo 23, versículo 37, Jesus já começa a falar de implicações escatológicas. Olha o que diz. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Então Jesus começa falando sobre um assunto com implicações escatológicas, e quando entra no livro de Mateus 24, melhor, quando pula do capítulo 24 para o versículo do capítulo 24, do capítulo 23 para o capítulo 24, os discípulos estão admirados do templo, da arquitetura, da belezura, da forma como o templo foi construído, e fazem um elogio, e Jesus diz, aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus inicia ali um discurso escatológico, e é interrompido por uma pergunta em 3. Eles perguntam, quando, Senhor, acontecerá isso? Quando acontecerá, e quais são os sinais da tua vinda? E quais os sinais do fim do mundo? Então são 3 perguntas em uma. 3 perguntas em uma.
E a primeira pergunta sobre a destruição de Jerusalém está lá em Lucas 21, por isso que Mateus tem que ser estudado à luz de Lucas 21 e Marcos 13. Lucas 21, Jesus fala sobre a destruição de Jerusalém, do templo, que acontece em 70 depois de Cristo, sobre a direção do general Tito, e onde Israel foi massacrado, mais de 1 milhão de judeus foram mortos, espalhados também pelo mundo, aconteceu ali a diáspora. Aí voltando a Mateus, ele fala sobre os fins dos tempos e sobre a sua vinda. E dentro desse pensamento há três posições dentro do pré-tribulacionismo. Olha como escatologia é complexa. Não é complexa? Só dentro do pré-tribulacionismo, 3 posições. A primeira posição é do teólogo chamado Schaeffer. Ele entende que do versículo 4 até o versículo 8, a igreja está presente. No versículo 9, a igreja já foi arrebatada, começa a grande tribulação. Há uma outra posição defendida por Scofield, que ele fala, do versículo 4 ao 14, a igreja está presente. Do versículo 15 em diante, a igreja não está mais presente, porque começa ali a grande tribulação. E uma terceira via, uma terceira linha teológica, defendida pela maioria, como por exemplo, Dwight Pentecostes, John Walvoord, Thomas Ices e vários teólogos da teologia dispensacionalista, da pré-tribulacionista, entende que a igreja não está em Mateus 24 no início, pelo menos. Ela vai aparecer em um dado momento, mas não no início. E nessa teoria eles dividem da seguinte maneira. Do versículo 4 até o versículo 29 corresponde o período tribulacional. A igreja não está presente. Então vamos esmiuçar, vamos nos debruçar. A posição principal é que a igreja não está em Mateus 24 logo no início, porque a partir do início de Mateus 24 começa a grande tribulação. A partir do verso 4, mas recapitulando, do versículo 4 a 28 a igreja não está presente, é a grande tribulação. Do versículo 29 a 31 acontece a segunda vinda de Cristo. Do versículo 32 a 35, Deus fala com Israel através da parábola da figueira. Do versículo 36 a 44, ali ele fala com a igreja. Por quê? Porque ele fala de iminência. E todas as vezes que a Bíblia fala de iminência, ele fala sobre arrebatamento. Por quê? Porque a segunda vinda é precedida de sinais. Quando se fala em segunda vinda dentro da teoria pré-tribulacionista, essa segunda vinda ela é analisada sobre o ponto de vista de sinais. Aí entra os sinais de Mateus, entra os sinais de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, onde aparece o filho da perdição, o Níquel, que é o anticristo, o terceiro templo. Então são sinais que tem que acontecer para que a segunda vinda aconteça. Já o arrebatamento da igreja não é precedido de sinais, ele acontece a qualquer momento e a qualquer instante. Então quando Jesus fala trazendo em xeque a iminência, ele fala do arrebatamento da igreja segundo a posição pré-tribulacionista. Por exemplo, em Mateus 14, 36 diz assim: porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Ele fala de iminência. Ele fala de iminência. Então, entendendo melhor Mateus, segundo essa posição, os primeiros versículos, a igreja não está presente. Do versículo 4 ao 28 corresponde à tribulação. E a tribulação é dividida em 2 partes. A segunda parte conhecida como a grande tribulação. Observe que dentro desse interstício de tempo, para que se leve essa interpretação de que Deus está falando com Israel e não com a igreja, nós analisamos alguns elementos, alguns textos que levam a crer que Deus fala com Israel. Por exemplo, que essa fuga não aconteça no inverno. No inverno em Israel é um período muito difícil, muito frio. Ele fala também que não aconteça no sábado. Quem guarda o sábado? Israel ou a igreja? Quem guarda o sábado é Israel. Então ele diz que isso não aconteça no sábado. Ele fala sobre mulheres grávidas. Com frequência, mulheres grávidas é uma referência a Israel. Apocalipse capítulo 12 fala de uma mulher grávida que está para dar luz. Quem é essa mulher? Israel. Isaías 26, 17, Israel é comparado a uma mulher grávida também.
Então são vários elementos que nos levam a crer que Deus está falando com Israel e não com a igreja. Por isso que a igreja não está nos primeiros versículos de Mateus 24. No capítulo 24 e versículo 28 até o 31, corresponde à grande tribulação, especificamente, ou melhor, corresponde à segunda vinda de Cristo dentro do final da grande tribulação. Versículo 29, melhor dizendo, e versículo 31. Acontece a segunda volta de Cristo propriamente dito. O ajuntamento de Israel, Israel será ajuntado dentre todas as nações. E Jesus ele sairá em socorro de Israel, porque Israel estará sendo perseguido pelo anticristo. Zacarias 14 diz que as nações do mundo todo, de todas as nações, cercarão Israel, e ali Jesus aparecerá, pisará sobre o Monte das Oliveiras, e o Monte das Oliveiras se abrirá, e ali Jesus aparecerá. E no versículo 36 em diante, Jesus passa a falar da sua volta de forma iminente. Então leva a crer que quando ele fala de forma iminente, quando fala de iminência, ele fala do arrebatamento da igreja. Por quê? Porque o arrebatamento da igreja ele é iminente, ele pode acontecer a qualquer momento. Ele fala também dos sinais que procedem, ele fala sobre, no caso falando de iminência, ele cita Noé como caso que aconteceu de forma iminente. Mateus 24, 44 diz assim: por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não pensais. Observe como ele fala de eminência, e depois ele fala também da parábola do servo bom e fiel. Ele fala da parábola das 10 virgens, que se aplica a Israel, mas também à igreja. Ele fala também no versículo 31 a 36 do juízo das nações, já não é mais a igreja, já é a segunda vinda de Cristo. Acontece a segunda vinda de Cristo, acontece o juízo das nações. Também vemos isso em Joel, capítulo 3 e versículo de número 2. Então esse é o entendimento do sermão profético, do sermão de Mateus 24. De forma organizada, segundo a posição pré-tribulacionista. A posição pós-tribulacionista tem outra dinâmica, outra organização. Dentro da organização pré-tribulacionista, do versículo 4 ao 28, a igreja não está presente, é o período tribulacional. Do versículo 29 a 31 acontece a segunda vinda. E em diante, Jesus fala sobre a parábola da figueira Israel. No versículo 36 a 34, ele fala de parábolas de iminência. Aí ele trata do arrebatamento da igreja. Essa é a posição pré-tribulacionista. Então, Mateus ele não está em ordem cronológica dentro dessa posição. E qual a minha posição? Minha posição é que a igreja não está em Mateus 24 durante todo o período da grande tribulação, porque do 4 até o 28, 29 ali acontece a grande tribulação. No versículo 29 a 31 acontece a segunda vinda. E depois a parábola da figueira, que representa ali a Israel, indiscutivelmente. E depois da parábola da figueira, Jesus volta a falar com a igreja. E ali ele fala de iminência, de preparação, de algo inesperado. 1 Coríntios 15, 52 e 53, ele fala do arrebatamento como num abrir e fechar de olhos, iminência. Então essa é a minha posição. Dentro do período tribulacional, a igreja não está presente. Há um paralelismo de Mateus com Apocalipse. Apocalipse, a grande tribulação começa a partir do capítulo 6. E o cavaleiro, quando os selos são abertos, o primeiro selo, o cavaleiro branco, aquele cavaleiro representa o anticristo. E Jesus, no comecinho de Mateus, ele fala sobre anticristos. Depois, o cavaleiro vermelho representa ali guerras. E Jesus fala de guerras em Mateus. O cavaleiro preto fala de uma balança. E a balança fala de fome. Mateus, o comecinho, fala de fome. O cavaleiro amarelo fala de morte. E lá em Mateus, no comecinho, ali nos primeiros versículos, 4, 5, 6, 7, 8, 9, também fala de fome, fala de terremotos, fala de pestes, de epidemias. Tudo isso tem a ver com morte. Então há um paralelismo entre Mateus e o livro de Apocalipse. Essa é a minha posição. A igreja não está ali no começo.
acontece a segunda vinda no verso 31, e a igreja volta a ser abordada no versículo 36 em diante, onde Jesus ele fala de iminência. Tá certo? Então essa é a minha posição. Que Deus abençoe, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo. Deus abençoe.